Tinha 6, não tem como errar, né? Que extraordinário. Enquanto você está abrindo a Bíblia, preparando, que bom a gente estar aqui. E nós vamos ler, estudar, e talvez a maioria de vocês, ó, como eu, que aqui estou, concluir a cópia do livro de Efésios, copiando 3 versículos só por dia, Efésios e Gálatas. Só falta Filemon, que são 25 versículos. Um trunfo, não é? Para a gente, um triunfo e um prêmio. Vamos lá ler a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quanto a vós outros, servos, obedecei os vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Vamos ler juntos. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Tome assento. Vocês já perceberam que nos espera hoje, coisa muito maravilhosa. Deixa eu mostrar para vocês alguma coisa. Nós estamos hoje concluindo a nossa leitura e o nosso estudo. E alguns também a cópia do livro de Efésios. Portanto, é um momento memorável, é uma conquista. É provável que
há pessoas aqui que nunca antes leram integralmente esse livro. Me dá um pouquinho menos de som aqui para mim. Menos. É provável. E aqui nós tivemos a chance de ler, estudar e copiar. E concluímos quão importante é esse livro. Se Deus quiser, no próximo domingo, nós estaremos tratando de Filemon, que é uma epístola de capítulo único. E aí nós estaremos completando essa nossa série de leitura e de estudos. E vamos então entrar no mês de julho. E o mês de julho nos espera, vocês já sabem, até o próximo domingo. Já estará à disposição de todos nós, nosso manual, nossa revista. Olhe só o que nos espera a partir do mês de julho. Espera-nos o estudo de Ruth e Esther. Muito bom. A gente vai ler, vai estudar e, claro, os que quiserem aproveitar, Ruth e Esther, até com 2 versículos por dia, você escrevendo, ao final, você terá todos esses 2 livros escritos. E aí nós estaremos completando 6 livros da Bíblia, lido, estudado e quem quiser também copiado. E se Jesus não voltar antes, no último trimestre, nós estaremos estudando o livro de Mateus, que é um livro bem grande, 28 capítulos. E o livro de Mateus nós vamos estudar, concluindo o nosso ano. Teremos estudado e lido 7 livros da Bíblia. Sobre o livro de Mateus tem uma curiosidade muito interessante. Quem está escrevendo o comentário do livro de Mateus, quem escreveu, é o nosso irmão, o nosso pastor, Itamar. Eu chamo sempre de Itamar, Fernandes. E o nosso irmão Itamar Fernandes, tinha até uma foto dele aí, eu acho que todos vocês conhecem. Ele começou e escreveu enquanto era juiz. E agora ele é desembargador. Desembargador. Ou seja, ele chegou no ápice da carreira jurídica aqui nessa esfera. Restando daí para frente, só alguma coisa que seja lá para Brasília, como o Superior Tribunal do Trabalho ou Superior ou Supremo Tribunal. Então, que coisa maravilhosa, aqui sentado conosco, pessoas que gostam como nós gostamos de ler, de estudar a Bíblia Sagrada. Muito bem. Coloca para mim, por favor, a capa de nosso estudo. Vocês já desconfiaram? A capa. Já desconfiaram que a capa do nosso manual foi inspirada em qual capítulo da Bíblia? Em qual capítulo? Foi Gálatas, Efésios ou Filemon? Efésios. E qual capítulo? Esse capítulo. Olha só que coisa aí. Está aí o escudo da fé e os dardos de fogo incendiários com o qual o escudo da fé nos dá garantia de plena defesa. Isso é realmente algo maravilhoso. E para que você já tenha uma noção geral e se acostume, nós vamos então começar, e aí vem a página da nossa revista, que é a página de número 71, a lição de número 12, para os que têm o manual, que é realmente um triunfo, um trunfo a gente fazendo uma coleção, não é, de comentários da Bíblia que a gente vai lendo e vai estudando em casa, e ao final, você poderá ter uma bonita enciclopédia. Olha só, aqui está, lá em casa eu tenho, olha, coleção completa. Quando me vem alguma dúvida, eu lembro que eu li, estudei, eu vou lá, abro e já tenho em cima da hora. E também para os meus parentes, para os meus filhos, para a minha família, quando eles querem alguma coisa, eu vou lá e abro. Por exemplo, se Deus quiser, sábado agora nós vamos ter a Assembleia Convencional nossa, onde se separam obreiros, pastores, evangelistas. E para esses irmãos, a gente chegou no nível que a gente pede para eles
que eles peguem e leiam o livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo, não é? E Tito, que são os livros, epístolas pastorais, para eles lerem na Bíblia, e a gente pega e diz assim: você estudou na igreja já conosco? Se ele não estudou, a gente pega e diz: vai aí embaixo, compra a revista da escola dominical, de Timóteo, Tito, e estuda. E quando você tiver lido na Bíblia e lido na revista, você então vai e copia Timóteo e Tito e volta com a gente e entrega para a gente dizendo: está aqui, eu estou preparado do que depende da Bíblia e que depende do meu, eu gosto da Bíblia, e fica faltando um pouquinho só de treinamento. Olha o valor de tudo quanto nós estamos fazendo. Vamos então ao esboço direto do nosso estudo de hoje. Vejam que nós estamos aí no último capítulo da Bíblia, de Efésios, que é o capítulo de número 6. E, claro, o escritor escolheu um título para esse capítulo que sintetize bem esse capítulo. Vamos todos recitar juntos. O título da nossa lição de hoje é... Perfeito. Efésios 6, preparados para vencer a guerra espiritual. Já descobrimos então que tem 24 versículos, nós lemos todos, e a gente sempre escolhe um versículo que sintetize. Tem vezes que tem mais de um que serve para isso, e você, quando lê, diz assim: se fosse eu escolheria esse. Parabéns, que você está pensando bem. Nesse caso, aqui, o nosso comentarista, escritor, ele escolheu como texto áureo. Vamos citar juntos: texto áureo. Extraordinário. E um pensamento prático para a gente guardar, ficar em casa. Verdade prática, leiamos. Como vocês percebem aqui, a gente sabia que ia chegar pertinho da festa. E olha aí o nosso tema colocado: nenhuma vitória alcançaremos se não for pela ação da palavra, no poder do Espírito Santo em nossas vidas. E alguém pode dizer: forçou a barra. Não é bom para esse capítulo. Quem foi que disse? Tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí, palavra de Deus. E nenhuma das nossas lutas é contra sangue e carne, mas é contra potestades, seres espirituais. Por isso, guerra espiritual. E guerra espiritual a gente vence guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo, que são as nossas armas. Espada do Espírito. Aliás, eu estava hoje pela manhã pensando nisso. Primeiro versículo que eu vejo, em duas palavrinhas, os dois elementos do nosso estudo. Nem em outro lugar a gente diz assim: pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Aqui Paulo parece que estava prevendo tudo e disse assim: espada do Espírito. Não se separa Bíblia do Espírito, e nem se separa Espírito da Bíblia. É a espada do Espírito, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, 3 pontinhos rápidos e bonitos. Relação filhos e pais, verso de 1 a 4. Servos e senhores, 5 a 9. E guerra espiritual, 10 a 24. Assim está organizado esse capítulo. Esse capítulo é um capítulo fácil, ele está muito bem organizado já na Bíblia, como você está. E a gente procura ficar como a Bíblia está. Nossa teologia bíblica, não é sistemática, não emenda. A gente vai e a gente procura descobrir como é que estava a cabeça do escritor e a direção do Espírito Santo para fazer essas coisas serem escritas na ordem que elas estão, e que ensinamento é que tem para nos dar. O primeiro, então, aspecto nosso aqui é família. Nós estudamos no domingo passado, no capítulo 5, nós estudamos sobre o esposo e a esposa, ou o marido e a mulher. E lá nós dissemos
que Paulo disse que isso é um certo mistério, e é verdade. Como é que predomina no mundo o amor e o casamento, atenção, que dá certo. Há um movimento diabólico, satânico da imprensa contra a família e contra o casamento, querendo fazer-nos acreditar que ele não tem potencial de dar certo. E isso é tão bobo que desde que nasceu o homem, o primeiro homem, o Senhor disse, não é bom que esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, e não forçou a barra de nada. Criou Eva, e quando Adão acordou, disse, essa é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos. Ela será chamada minha esposa. Ela parece comigo, eu gosto dela, ela é bonita, nós nos entendemos. E vem agora os palhaços que não têm família, não sabem o que é o amor de um homem para com uma mulher dedicado, e querem viver como se fossem verdadeiros animais que vivem pelo instinto, se unindo física, corporal e sexualmente com tantas pessoas quanto sejam possíveis, e porque a consciência e o coração deles não se aquieta, eles querem ensinar que todos nós sejamos como eles são, mas está aqui para eles. Não tem risco nenhum da família e do casamento deixar de prevalecer, porque é algo arquitetado, instituído por Deus, e o que vem de Deus sempre é bom e é durável. É algo aprovado pela comunidade humana. A gente não sabe explicar nem de onde vem, nem de onde vai. Daqui a pouquinho o pai se assusta. A filha chega e diz, pai, tem um rapaz que quer falar com o senhor. O pai diz, já sei o que é. Não entendo disso tudo, mas já sei. E lá vai a filha se engraçando por uma outra pessoa. E lá vai o filho se engraçando pela outra, por uma moça. E não tem explicação nenhuma, mas o amor é mais forte do que a morte. E por essa causa, eles namoram, eles noivam e eles casam. Para aqueles que querem curtir todo o processo bonito do relacionamento. Tem uns que não, já querem logo casar para depois tentar ver se namora ou se fica noivo. E aí não dá certo tudo, não é? A gente não sabe. Então Paulo diz que parece muito com a igreja e Jesus. Pode ver, é um mistério. Mas Paulo disse assim, é tão semelhante que a esposa, ela honra, valoriza o marido. E o marido ama sua esposa, e uns se entregam pelo outro para apresentar um ao outro como sendo o marido como a esposa gloriosa, sem ruga, sem mácula. Quer dizer, o primeiro amor permanece, e o tempo vai envelhecendo, mas as rugas e a mácula não diminuem o potencial do amor, pelo contrário, cresce. Então, sobrou para hoje, para a gente poder pensar sobre filhos e pais, que, lógico, não estou aqui para discutir isso, eu acho que o que está, mas é bom dizer para vocês que a Bíblia, quando foi escrita, ela foi escrita livro inteiro, ela não tinha separação em parágrafos, títulos, e também não tinha separação por capítulos e por versículos. Ela era escrito um rolo inteiro, a mensagem completa, em tese. Para que você fosse entender tudo, você leria todos os 6 capítulos de uma vez. Quando é que ficou assim? A modernidade. A Bíblia passou a passar para a mão de todas as pessoas, e lá por 1250, um religioso, estudioso, percebeu, já que a Bíblia vai para a mão de todo mundo, e a gente precisa ler juntos, vamos então pegar e vamos separar em partes menores, organizar, melhor dizendo, do que separar. A palavra organizar é melhor do que a palavra separar. Vamos organizar em partes menores, de tal modo que todos possam localizar rápido e imediato. E por isso que vieram os capítulos.
Não tem nada a ver com Paulo, não tem nada a ver com Mateus, não tem nada a ver com isso. Foi mais ou menos no ano 1250 que isso aconteceu. E hoje nós estamos aqui, a gente vai lá, ó, vamos abrir. Para aqueles que não sabem usar a Bíblia, os que são mais novos convertidos, diz, abra a Bíblia. Ele abre, mas não sabe para onde vai. Diz, é no Velho Testamento, é no Novo. Aí você abre aqui, mas não sabe ainda o que vai. É no livro tal. Aí a pessoa fica procurando, e se disser, por exemplo, o livro é Ageu, e demora, e o irmão fica aqui dizendo, quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga que vergonha e tal. Aí vai dando tempo, diga amém, vai para lá. Aí o irmão diz assim, na página, mais ou menos na página tal. Aí diz, o capítulo é esse e o versículo é esse. Nesse caso específico, a gente sente claramente que essa parte do texto, ela tinha que estar no capítulo 5. Porque lá falou de esposo, falou de esposa, falou da família. Ficaria mais fácil a gente ter estudado já no domingo passado. Mas como isso não foi inspiração do Espírito de Deus, nós estamos hoje dizendo que nós lemos e que nós estudamos, e aqui está como deve ser a relação de pais e filhos, a relação de servos e senhores, naquele tempo escravos e donos de escravos, hoje patrões e empregados, como é que deve ser. E claro, o coração desse capítulo está aqui, a guerra espiritual, que a gente chama de guerra espiritual, e como vocês olham aí no verso de número 10, diz, quanto ao mais, por fim, para finalizar, para fechar, sede fortalecidos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o fecho desse livro, que Paulo diz, aí ele vai dizendo, olha, vocês vão ficar firmes definitivamente, eu vou dar algumas explicações para vocês sobre isso, dizendo inclusive que nossa luta não é dentro da família, nossa luta total não é dentro do trabalho, nossa luta total não é de um bairro com o outro, de uma cor com a outra, de uma cultura com a outra, não. Nós temos que estar atentos e vigilantes, porque a nossa luta é uma luta que tem origem espiritual. Quando nós percebemos que a gente vai e eleger a esposa como nossa inimiga, ela não é nossa inimiga e está provado. Como é que você casou com a inimiga? Como é que você amou a inimiga? Como é que já faz 50 anos você descobriu só agora que o marido não é um inimigo? É seu amigo, você amou, você namorou, você casou. Você está vivendo há tanto tempo, como é que você elegeu ele? Filhos não são os nossos inimigos principais. Tem outra origem. Tem alguém querendo tocar fogo na família, tocar fogo na casa, tocar fogo na sociedade, tocar fogo entre patrões e empregados. Vocês sabem, tem partido para isso, tem tudo para isso. E a gente às vezes vai nessa onda toda e a gente se esquece de que a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Então vamos lá. Filhos, obedeçam os pais. Quem pode ler? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ok. É óbvio, não é? Isso a gente não tem nem o que discutir. O filho deve obedecer o pai, a mãe, porque isso é certo. Isso é o que é justo. Eu não sei por que as pessoas pegam coisas tão óbvias e elas querem remover coisas que são irremovíveis. A luta que pedagogo, a luta que ideólogos, a luta que congressos, casas de lei, a luta que os tribunais, a luta que alguns líderes querem contra uma coisa estabelecida, solidificada, que deu certo desde que a humanidade existe, querendo mudar, dizendo que filho não é para obedecer o pai. Que pai não pode corrigir o filho. Que não é o ambiente da família o melhor ambiente para gerar e formar uma pessoa, que é a escola, que é o partido. O máximo que a lei pode fazer
é querer corrigir exageros. Mas nem precisaria corrigir exagero para aqueles que são cristãos. Porque no momento que a Bíblia define o papel da mãe, do pai e do filho, ela já impõe limites aos exageros. Colossenses capítulo 3 tem: o marido ame a esposa obedeça ao marido, e os filhos aos seus pais. E vai logo dizendo: marido, o limite é o amor, não vai espezinhar a esposa. Esposa, o limite é a honra, o respeito ao marido, não vá passar por cima disso. Filhos, pais, não tratem os filhos de vocês com dureza. Pelo contrário, estimule e anime ele. Corrijam, mas tenham cuidado. Corrijam com amor. Você não quer que a esposa trate você com amor? Você não quer que o marido trate? Por que vocês dois não tratam direito os filhos também, como se fosse o que vocês queriam? E vocês, filhos, não querem também? Por que vocês não fazem com o pai de vocês aquilo que vocês esperam que os filhos de vocês façam? Aí a Bíblia fala de 3 coisas que nós vamos falar. Honra gera recompensa. Leia, por favor. Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ótimo. E o 3, leia para mim, você leu o 4. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Há 3 estímulos aqui colocados pela Bíblia para os filhos. Primeiro estímulo, olha só. Filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, pois isso é certo. Isso é justo. Isso é liquidado. Não tem outra fórmula. É certo, é justo. Portanto, crente ou não crente, e aí é o problema de quem é crente, porque às vezes o descrente obedece e o crente, porque é crente, desobedece. Esqueça isso. Isso aqui não é regra só para crente, não. É certo, é correto. Não deve ser aplaudido pela humanidade, pela justiça, por políticos, por partidos. Filhos que se insurgem contra seus pais. Potencial deles é de marginalidade, de criminalidade, de dar trabalho para a sociedade, porque já não respeita a Deus que lhes dá a vida, não respeitar os pais que lhe geraram, criaram, a mamãezinha que teve o sacrifício de gerar e que ama tanto a ele. Essa pessoa, ela tem que ter cuidado. Cuidado preventivo. Qual é o cuidado preventivo? Obedeça. É certo, todos. Agora tem um outro estímulo que a Bíblia fala. Diz aqui, porque isto é justo. Aí vem a Bíblia dizendo, além de ser justo, é mandamento. Está na Bíblia. Para nós que somos evangélicos, isso é extraordinário. Já seria justo, certo, basta. E já é suficiente para o filho obedecer o pai. Além disso, para nós que cremos na Bíblia, na palavra, a palavra diz, não se esqueçam que isso é importante, tão importante para Deus, que Ele incluiu como sendo um mandamento: honra teu pai e a tua mãe. E tem um terceiro estímulo para a gente fazer isso. Qual é o terceiro estímulo? Nós lemos no capítulo de número 4. Tem recompensa, tem resultado. Quem faz isso só porque é certo, já vai ser longa vida e tudo lhe irá bem. Recompensa. Quem não quer que vá bem a sua vida? Quem não quer aqui? Quem quer? E quem quer ter longa vida? Nunca precisou se provar tanto que todo mundo quer viver tanto. Ficou em casa. Olha essa máscara na cara porque quer longa vida. Olha a máscara na cara aqui de todos aqui, Quer longa vida? Então, começa pequeno. Começa em casa. Começa como filho. É certo, é mandamento de Deus e produz bem-estar
e longevidade. Louvado seja o nome do Senhor. Filhos, não tem discussão muito, senão essa discussão boba que se toma aí todo dia e toda hora. Inclusive, vocês sabem que há teorias políticas que dizem que o dever de educação dos filhos é do Estado, que os pais apenas foram animais de reprodução, como comparado com cachorro, gato, gado. Dali para frente o Estado é que diz como o filho e como quer para prepará-los ele. Por quê? Porque querem desmontar a estrutura familiar, porque a estrutura familiar é uma estrutura divina que resiste até a força do Estado que quer fazer do ser humano um ser que não tenha sensibilidades, relações nenhuma. Ele quer que o ser humano seja um ser humano objeto. Vamos para frente, servos e senhores. Aí, essa palavra servos e senhores serve também para aquilo que nós chamamos hoje de relação do trabalho, que é um outro problema grave no mundo, que é um dos maiores princípios políticos, né, que se discute por aí. Por exemplo, os trabalhadores contra os empregadores, os capitalistas e donos dos meios de produção e os operários. E as pessoas pegam e manipulam isso e fazem disso um partido político, uma teoria, imaginando que no mundo pode se separar pai de filhos, pode separar esposa de esposo e pode separar trabalhadores de proprietários. O mundo vive para separar. As teorias vivem para conflito. A palavra de Deus vive para mostrar como é que se convive. E como é que se convive? Começa por sermos iguais. Segundo, por termos uma missão. Terceiro, por poder somar forças para fazer com que o ambiente que a gente vive, o país que a gente vive, a igreja que a gente serve, seja um ambiente que produza paz, que é a única condição da gente desenvolver e crescer quando a gente soma força, quando a gente tem ambiente. Quando não tem paz, não há progresso. Quando a família é desfeita, não tem dinheiro do marido que dê certo. A mulher logo diz assim: vou gastar todinho para ele não gastar com outra. E o marido diz logo assim: vou esconder tudo da minha mulher, porque já não estou mais com ela, vou precisar. E o filho diz: esse meu pai ausente, essa minha mãe que me maltrata, a única coisa que eles têm é dinheiro. Eu vou gastar tudo e vou fazer conta para quando chegar em casa, ele vai se surpreender. O salário dele já está todo gasto, com bebida, com o que for. Assim é. O empregador e o servo, as orientações. Vamos ler o verso 5. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. 6, pode ler, continua. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Eu estou olhando aqui, cadê a câmera aqui, ó? Vem aqui. Eu estou olhando aqui que tu está já lendo na tua Bíblia escrita. Aí, está na página aqui com a minha também. Quase que eu faço a mesma coisa, mas olha aí, parabéns. Está conferindo coisa com coisa. Viram? É bom a gente lembrar que na época que foi escrito o livro de Efésios, predominava no mundo o regime da escravidão. Escravos era o chamado propriedade. Para você ver como era tão complicado aquele mundo, que escravo diziam que não tinha alma e era objeto, e era trocado por coisas, a vida das pessoas. Incrivelmente também naquela época, tem muitas pessoas que veem e dizem assim: as mulheres, obedeça o esposo, a não sei o que, seja submisso, honre o esposo e não gostam. Naquela época, mulheres eram consideradas como escravos que não tinham também alma, espírito, e era como objetos. Incrivelmente, eu não gosto de insultar ninguém, mas é preciso a gente saber dizer as coisas, que nós vivemos num mundo, um mundo que a gente reclama muito, mas é um mundo muito melhor.
é um mundo muito melhor. O mundo de liberdade, o mundo ocidental. Só para vocês terem uma ideia, até hoje, na religião judaica, essa que muita gente está querendo voltar a ser, que nós já estudamos que ela não tem nada a ver conosco, a mulher, no culto judaico, ela tem que ficar escondida, não pode ver os homens e nem os homens podem ver ela no templo. Elas ficam lá numa galeria na sinagoga. Elas jamais podem ler o rolo do livro. Há um ditado judaico que diz que é melhor queimar e jogar no lixo o rolo da lei do que ser lido por uma mulher. Ainda hoje, Deus me livre disso. Assim como vocês veem também, né, os árabes. As mulheres não podem ser vistas, carregam um fardo louco tal, e os machos tudo aí, gabolas. Né? E houve um tempo que na nossa igreja isso quis pegar. A gente veio, vocês lembram que houve um tempo, que passou já, graças a Deus, que quando entrava ali, se a Rebeca sentasse, deixa eu ver qual era o lado. Geralmente o lado esquerdo era dos homens e o direito das mulheres. Se o Salomão sentasse aqui, o diácono ia lá e dizia, passa para lá, para aquele lado. Aí só as mulheres. E faziam disso religião. Né? Tem um vídeo aqui que vocês devem estar vendo, de uma senhora muito idosa, a irmã Raquel Moura. Ela escrevendo a Bíblia, ela que fecha o nosso vídeo dizendo, eu também. Ela é esposa do nosso saudoso pastor Eurico Moura, que era um homem antigo, mas um homem que observava muitas coisas. E um dia nós estávamos conversando um pouco sobre a nossa história e tudo. Ele disse, pastor Samuel, deixa eu lhe explicar uma coisa. E eu participei e vi isso. O senhor sabe como é que começou na Assembleia de Deus separar mulheres de homens? Eu digo, não. Eu imagino que é da religião judaica, é alguma coisa assim. Ele disse, não, pastor. É que as pessoas às vezes pegam e divinizam algumas coisas. Sabe o que era? Naquele tempo, todo mundo usava chapéu. A maioria das pessoas. E as mulheres, então, o chapelão delas era desse tamanho. E o protocolo daquele tempo dentro de lugar fechado, homem não deve usar chapéu. Então eles tiravam o chapéu e deixavam lá ou colocavam na mão. Mas o protocolo era, damas e senhoras, não, elas podem e devem e podem usar chapéu. Isso pode ser por causa do véu, o outro não diz isso. No caso dele, um dia teve um problema. As mulheres vinham com aquele chapéuzão parecendo mexicano e elas fechavam que ninguém podia ver o pastor. Porque um chapéu se encontrava com o outro e os homens ficavam assim para ver o pastor. Ou tira o chapéu ou não. Então fizeram uma reunião e disseram, olha, já que vocês se incomodam, e mulher muito menos, resolve entre elas tudo, vamos fazer assim. Vamos deixar as mulheres com o chapéu de um lado e vamos deixar os homens livres do outro. Eles podem ver e as mulheres sabem conviver muito bem. Ou seja, foi um passo de progresso para respeitar o direito da mulher e o direito do homem, não um passo de repressão. Mas depois foi feito como repressão. Certíssimo. Então, vamos lá. Servos e senhores. Eu vou citar um verso da Bíblia para vocês, que não está, eu não faço muito disso, mas Provérbios capítulo 22, verso 29. Esse verso está na minha cabeça o tempo todo. Se tiver aí, pode colocar. Olha o que diz esse verso. Se tiver, coloca aqui. Provérbios 22 e 29. É raro eu fazer isso. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, e não entre os comuns. Pode tirar de volta. Volta. Gente, crentes, irmãos, a maior oportunidade do mundo para evangélicos se abriu nessa pandemia. A maior oportunidade de emprego. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Se 14% de toda a população estiver desempregada, de crente tem que ser menos. Tem que ser 7%. Por quê?
Porque o crente, além de ser um profissional, além de querer saber que ele depende daquele trabalho para poder viver do seu salário, além disso tudo, ele sabe que o que ele faz tem recompensa no céu. Se o patrão não pagar aqui, vai pagar o que precisa pagar, mas ele ainda sobra recompensa no céu, que a Bíblia diz. E o crente deve fazer as coisas, está escrita, faça com coração, com prazer. Faça bem feito. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, tem crente que é pior do que o incrédulo no trabalho que ele faz. Incrivelmente me dói no coração, às vezes conversando com algum irmão nosso aqui, eu vou dizer, meu irmão, tem um irmão que está desempregado, uma irmã, ele diz assim, pastor, crente não vem trabalhar mais aqui não. O crente diz do crente. Por quê? Ele se aproveita de mim, ele falta toda vez, ele diz que está na igreja, ele diz que está no ciclo de oração, ele não cumpre horário, é o pior. Então, toma na cara, fica desempregado, miserável. O texto diz, quer ver um homem ou uma mulher perito no que faz no trabalho? Perante reis será colocado. A coisa mais gostosa do mundo. E tem mais, crente ou descrente, porque a gente aguenta o crente porque é irmão, mas aguenta um pouco. Mas se o crente não for diligente, um dia vai perder o emprego para um incrédulo que é diligente. Porque na relação de trabalho, patrão é quem faz com o coração, quem acredita que fazendo aquilo está ajudando a empresa a crescer e segurar o seu trabalho, é quem ganha. E essa história de que crente tem que se revoltar, tem que não sei o quê, tem que fazer aquilo, a gente procura. Aqui na igreja, nós temos alguns problemas. Às vezes, assim, interessante essa pessoa, quando é incrédula lá, ela trabalha direito. Quando vem para a igreja, preguiçosa, faz tudo errado. Vocês deveriam dizer assim, interessante esse pastor, ele não é um pastor diligente. Por exemplo, chegam no templo, o templo está todo sujo, o templo está todo feio. Esse templo aqui tem 40 anos. Olha aqui, eu quando chego aqui nesse templo, se eu ver um papel, eu pego e junto. Se eu ver um chiclete, eu paro e junto. Se eu tenho um culto, eu chego na hora. Se o culto não é estendido demais, eu fico até o fim. Interessante que no emprego você faz tudo isso. Quando é na igreja para Deus ou no emprego tudo, azar. A igreja que se lasque. Como é que a igreja vai crescer? Como é que nós vamos alcançar os outros? Se temos que ter a bênção de Deus, mas temos que produzir através do nosso trabalho porque a empresa, ela não cresce só pagando salário, ela cresce do lucro que patrão e empregado juntos produzem para investir, para criar mais emprego. Senão ela vai quebrar. E a igreja? A bênção de Deus e nossa dedicação. Se eu fizer para Deus só o que eu faço para o homem, a igreja vai ficar igual a uma empresa ruim. Se eu fizer para Deus de boa vontade mais do que eu faria para o homem, a igreja terá a possibilidade de crescer mais do que uma empresa. E é para isso que ela existe. Não é só a bênção de Deus. Do outro lado, existe servente que ganha mais do que o outro. Existe mestre de obra, pedreiro, que ganha mais do que o outro. E quem observa um bom trabalhador, não perde ele. Não tem tempo ruim. Não falta trabalho para um bom trabalhador e uma boa trabalhadora. E ele chega a lugares onde não se chega, pelo trabalho que tem. Vá na casa dos presidentes, na casa de governadores e tal, está a imagem de Nazaré, eles não gostam de crente, mas a empregada é salva.
Não gosto de crente, mas o motorista é crente. Não gostam de crente, mas o segurança é crente. Porque o homem diligente, a mulher naquilo que faz, vai ser colocado perante reis. Pelo trabalho, pela dedicação, pelo sorriso que ele tem. Assim o é. E claro que os patrões não usam o dinheiro e nem usam a autoridade para espoliar o trabalhador. Pague o que é justo, faça o que é direito. Não pense que você é maior. Diz a Bíblia que diante de Deus todos somos um só, e que todos responderemos, não é para o tribunal do trabalho, perante Deus o que fazemos em relação a outras pessoas. Fique em pé comigo. Por fim, a guerra espiritual. Observe bem na Bíblia, começa no verso 10. Quanto ao mais, para finalizar, ao fim desta carta, olha o que eu tenho para dizer para vocês. Isso é que a palavra diz. Coloca, por favor, para mim. Vejam bem aqui, ó. Guerra espiritual. O inimigo número 1, principados e potestades, toda a armadura de Deus. A síntese disso. Tá? O verso de número, antes que você coloque, veja comigo o verso de número 19. Se for possível, veja na Bíblia sua, não precisa colocar aqui não. Olha só o verso 19, o verso 20, 19 e 20. Com toda oração e súplica, também por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca palavra com intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Atenção, verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado em falar como me cumpre fazer. Embaixador em cadeias. Lembra que o primeiro versículo diz, eu prisioneiro de Cristo. Paulo estava preso no calabouço romano, guardado por soldados que desconfiavam, porque ele tinha uma fé em Deus, ele podia sumir como disseram que sumiu Jesus lá no túmulo. Ele era cheio de mistérios, então ele tinha muitos soldados romanos cuidando dele. Ele era prisioneiro. Será que não admira você que ele, sendo prisioneiro, ele escreveu uma carta tão abençoada e tão alegre? Será que não admira você que ele, sendo prisioneiro, ele diz, eu estou aqui como embaixador, eu tenho uma missão aqui nesse lugar, eu não estou por acaso, não é César que me segura aqui não, eu vivo para Deus, eu só morro quando Deus quer, eu só vou quando Deus quer e quando Deus permite, eu sou embaixador, e enquanto eu estiver aqui na prisão, não mudou a minha missão, orem por mim para que eu seja ousado em falar. Será que não? Agora, coloca para mim, por favor, a foto. Aqui, eu disse para vocês que a capa da revista tinha muito a ver com isso. Ilustrativamente, ó, ele diz, cingidos, começa assim, com o cinto da verdade. Lê para mim, por favor, para você vai lendo devagar e você vai olhando essa figura aqui para você. Lê para mim do verso de número, o verso de número 14. Por favor, vai lendo aí, devagarzinho. Olha só, fica olhando aí e ouça a voz. 14, pode ler. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Devagarzinho, vai com calma, vá já. Cingindo com a verdade, cinto da verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Preparação do Evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé. Escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. E a espada do Espírito. E a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Coloca aquela outra foto mais bonita para a gente terminar. Aquela mais bonita que não dá. Essa daí, mas... aí, essa daí tá meia guerreira demais. Aquela outra também tá bonita. Tá bom. Para você.
Só que o apóstolo Paulo diz, volta para aquela outra mais simples, que é melhor. Ele diz assim, escutem, a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Vocês já sabiam disso, né? Não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, inimigo. E o inimigo número 1 é Satanás. Capítulo 6, o verso de número 11, está dito de cara: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Ele é nosso adversário principal. Ele não fica feliz com tua alegria, ele não fica feliz com teu enlevo espiritual, ele não está feliz porque está dizendo assim, eu vou celebrar 110 anos da igreja da minha fé. Ele não quer, ele quer te derrubar. E aí ele usa todos os instrumentos que você quiser. Não brigue contra a pessoa só, não brigue contra seu marido, contra sua mulher só. Pense, o que é que o diabo está querendo fazer nisso? E aí o Senhor diz assim, olha as armaduras que você tem. Olha o soldado romano. Paulo estava preso, estava o soldado romano, bonito. Tem aquela primeira mesmo que não seja nítida, coloca para mim, por favor. E ele estava vendo o soldado romano, a perfeição do soldado romano na frente dele. E o Espírito Santo, a outra que disse que não tem nitidez, isso. E o Espírito Santo revelou para ele, diz, assim é o meu servo e a minha serva. Assim vai ser minha igreja em Belém nos 110 anos. Desse jeito que está esse soldado aí. Eu não consigo nem saber quem ele é, porque o que está aparecendo é o poderio de Roma. O diabo não precisa nem ver ele, porque o que aparece é o poder de Deus nele. E ele vai contra ele, mas não pode. Por quê? Porque ele está com o cinto da verdade, couraça da justiça, pés com preparação da paz, evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, guiados pelo Espírito, pela Bíblia e pelo Espírito Santo. É isso que se vê. E você diz, ele olhou o soldado romano e disse, interessante, ainda falta uma coisa aí, que ninguém viu. Ele olhou e disse, estou vendo uma brechinha aqui nos olhos, que dá para pegar. E estou vendo também que aqui, atrás do joelho também é um lugarzinho que nem sempre está protegido. Ele diz assim, ó, a tua arma é, atenção, a tua arma não é o cinto, é a verdade. A tua arma não é a couraça, é a justiça. Volta para lá, por favor, volta para o outro. A tua, olha aqui, ó. A tua é a verdade. O cinto, bobagem. A tua arma espiritual, então, não é couraça, é justiça. O crente é verdadeiro, é justo. A tua arma não é um sapato de metal, é paz. Na igreja e no evangelho, paz. Ó, tudo é espiritual, não tem nada material aqui. A tua arma é fé. Fé, fé, que é o teu escudo. Cadê? Não tem fé, ninguém pega, verdade ninguém pega, mas essa é a tua, não precisa você estar levando e ostentando, mas você está protegido por ela. A tua arma é salvação, que guarda a sua cabeça, e a tua arma é a espada do Espírito. E Paulo diz assim, e com esses olhozinhos, em todo tempo vigiando, para completar, amalgamar essa verba toda, em todo tempo vigiando. E para esse joelho, orando em todo tempo no Espírito. Aleluia. Ele estava vendo um soldado dizendo, isso aí é besteira. Isso aí não funciona. Vai vir daqui a pouco outro reino e derruba Roma. E vai ser outro que vai mandar. Mas as nossas armas são poderosas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Armas dos 110 anos, armas da nossa fé. Armas preparadas para a vitória pelo Espírito de Deus. Como é que está você? Como é que está a sua vida? Como é que está? Está protegido? Deus te abençoe. Veja tudo que você pode fazer e saiba que você tem as armas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do poder que Ele tem.
revesti-vos de toda a armadura de Deus, que para ilustrar é um soldado romano, mas as de Deus são espirituais: verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação e espada do Espírito, com quais podereis vencer todos os dados do inimigo, e estai firmes. Quem está firme aqui? Está firme. Deus, nós nos entregamos a Ti. Que essa carta faça parte da nossa vida, e que esses momentos que nós vivemos sejam os melhores momentos, e que a Tua palavra fique no nosso coração, na nossa mente, e venha para a nossa prática, em casa, na família, na igreja e no mundo. Senhor, dá-nos os melhores profissionais, para que eles invadam todos os lugares da terra, Senhor, com o trabalho que fazem, e leve a Tua palavra. Faz-nos, Senhor, trabalhadores diligentes, que tenhamos o salário correto, que sejamos procurados como éramos antigamente, ainda hoje. E alguém telefona e diz assim: pastor, arranje 10 trabalhadores aí para minha empresa, porque eu quero gente que trabalha com alegria e com fé. Senhor Deus, levanta empresários, levanta, dá riqueza, dá bênção a muitos de nós, para que possamos dar emprego, trabalho para quem não tem, e tratemos diferente, com alegria, e ele diga assim: eu já trabalhei para muitos patrões, mas esse tem algo diferente, ele tem Deus, e queira te servir. Senhor, faz isso, em nome de Jesus. Deus os abençoe.